Você se lembra da pergunta que ecoava nos corredores das escolas e nos quartos escuros de uma década atrás? Charlie, Charlie, você está aqui? Este simples chamado, parte de um dos mais virais desafios sobrenaturais da internet, parece estar ressurgindo. Se você já se arrepiou com este jogo, deixe um comentário contando sua história. A questão que permanece é: por que um ritual tão simples continua a exercer tanto poder sobre nós? O jogo, em sua essência, é minimalista. 2 canetas ou lápis cruzados em perfeito equilíbrio sobre uma folha de papel com sim e não, escritos nos quadrantes. A premissa é invocar uma suposta entidade mexicana chamada Charlie para responder perguntas. A tensão se constrói no silêncio, na expectativa de que o lápis superior se mova sozinho, quebrando a imobilidade e, para muitos, a barreira entre os mundos. Em meados de 2015, o Charlie Charlie Challenge explodiu como uma das maiores lendas da internet, dominando as redes sociais. Milhões de vídeos mostravam reações de pânico e espanto, enquanto o lápis girava, aparentemente por vontade própria. O fenômeno não era apenas um jogo, tornou-se um teste de coragem global, um ritual moderno compartilhado instantaneamente por uma geração conectada que buscava por desafios paranormais. A popularidade massiva trouxe consigo uma onda de medo. Escolas em várias partes do mundo chegaram a proibir a prática, e pais preocupados alertavam sobre os perigos de se envolver em rituais perigosos, mesmo que de origem duvidosa. O medo era palpável, transformando uma simples brincadeira em um pânico moral que questionava a segurança e a influência dos desafios virais da internet sobre os mais jovens. Esse pânico se alimentava, em grande parte, da suposta origem do jogo. A narrativa mais difundida afirmava que Charlie era um demônio de uma antiga tradição mexicana, invocado através de um portal aberto pelo ritual. Mas será que essa história tem alguma base em fatos verificados? Investigar a verdadeira gênese do Charlie Charlie nos leva a um caminho muito diferente e talvez mais surpreendente do que qualquer invocação demoníaca. Apesar da popularidade da teoria, a conexão do jogo com um demônio mexicano é completamente falsa. Pesquisadores de folclore e especialistas em cultura mexicana foram unânimes em afirmar que não existe nenhuma entidade chamada Charlie em suas tradições ou lendas. A origem demoníaca foi um detalhe adicionado pela própria internet, um elemento que tornou o desafio muito mais assustador e, consequentemente, muito mais viral para quem buscava um jogo Charlie Charlie real. As verdadeiras raízes do jogo são, na verdade, muito mais mundanas e rastreáveis. Variações de jogos com lápis ou moedas para a adivinhação existem há décadas em várias culturas, especialmente na Espanha, onde um jogo chamado Juego de la Lapicera é praticamente idêntico. O que aconteceu em 2015 não foi a criação de um novo ritual, mas a adaptação e globalização de uma antiga brincadeira de pátio escolar. O catalisador para sua fama global foi, sem dúvida, o poder das redes sociais da época, como o Twitter e o Vine. A hashtag #PejaCharlie, Charlie Challenge, transformou a brincadeira em um evento mundial. A simplicidade visual do jogo era perfeita para vídeos curtos, e a reação genuína de medo dos participantes criava um conteúdo altamente compartilhável. A lenda não se espalhou por tradição oral, mas por cliques e compartilhamentos virais. Algumas teorias na época sugeriram que o desafio poderia ter sido uma campanha de marketing viral para um filme de terror. Embora isso nunca tenha sido comprovado especificamente para o Charlie Charlie, a suspeita não era infundada, já que táticas semelhantes já haviam sido usadas para promover outros projetos. Essa desconfiança adicionou mais uma camada de mistério ao fenômeno, misturando o sobrenatural com a manipulação da mídia moderna. Se a origem não é um demônio antigo e sua propagação foi impulsionada por algoritmos e não por maldições, resta a pergunta central: o que então move o lápis?
Se não é a mão de um espírito, qual força invisível está em jogo quando os participantes prendem a respiração e esperam por uma resposta? A ciência oferece uma explicação que é tão fascinante quanto qualquer história de fantasma. Do ponto de vista cético, o movimento do lápis não tem nada de sobrenatural. A explicação reside em princípios básicos da física, especificamente na instabilidade do arranjo. Ao equilibrar um lápis cilíndrico sobre o outro, cria-se um sistema com um ponto de contato mínimo e, portanto, com um atrito muito baixo. A configuração é, por natureza, precária e suscetível a forças minúsculas que normalmente ignoraríamos em nosso cotidiano. A principal força em ação é a gravidade. Os lápis raramente são perfeitamente balanceados ou colocados em uma superfície 100% nivelada. A menor inclinação, imperceptível a olho nu, fará com que a gravidade puxe o lápis superior para o lado. O que parece ser uma resposta deliberada de uma entidade é, na maioria das vezes, apenas o lápis cedendo à força mais fundamental do nosso universo. Além da gravidade, as correntes de ar desempenham um papel crucial. A respiração contida dos jogadores, uma porta ou janela aberta, ou até mesmo o sistema de ventilação do ambiente, podem gerar um fluxo de ar sutil, mas suficiente para mover um objeto tão delicadamente equilibrado. O próprio ato de falar a frase "Charlie, Charlie" pode criar a vibração necessária para iniciar o movimento, um detalhe irônico e eficaz. Há também um fator psicológico poderoso conhecido como efeito ideomotor. Trata-se de um fenômeno no qual nossos pensamentos e expectativas podem nos levar a fazer movimentos musculares minúsculos e inconscientes. Sem perceber, a pessoa que segura o papel ou está mais próxima dos lápis pode fazer um movimento ínfimo, suficiente para perturbar o equilíbrio e gerar o resultado que ela secretamente espera ou teme. Contudo, mesmo com essas explicações lógicas e científicas, milhares de pessoas que participaram de desafios sobrenaturais como este relatam uma sensação inegável de uma presença, uma queda de temperatura ou sons estranhos. A ciência pode explicar o movimento, mas e a experiência subjetiva do medo? Isso nos leva a explorar as diferentes teorias que tentam dar sentido não ao que acontece na mesa, mas ao que acontece em nossa mente. A teoria mais popular entre os crentes é, obviamente, a paranormal. Para eles, a física e a psicologia são apenas tentativas de racionalizar uma experiência genuinamente espiritual. Nesta visão, o jogo funciona como um canal de comunicação simplificado, uma espécie de tabuleiro Ouija improvisado que realmente consegue atrair a atenção de espíritos ou entidades errantes. A simplicidade do ritual seria a chave para sua eficácia, um convite aberto ao desconhecido. Outra explicação poderosa reside no conceito de priming psicológico. Ao iniciar o jogo, os participantes já estão imersos em um contexto de medo e expectativa. Suas mentes são preparadas para interpretar qualquer anomalia como prova da presença sobrenatural. Um rangido normal da casa, uma sombra passageira ou o próprio movimento do lápis são instantaneamente filtrados por esse viés de confirmação, reforçando a crença de que algo paranormal está acontecendo. Quando o jogo é praticado em grupo, o fenômeno da histeria coletiva pode entrar em cena. A ansiedade e o medo de uma pessoa podem rapidamente contagiar as outras, criando um ciclo de feedback emocional. Em um estado de alerta elevado, o grupo inteiro compartilha uma percepção amplificada da realidade, onde todos veem e sentem as mesmas coisas, validando a experiência uns dos outros e tornando-a muito mais convincente e assustadora. Podemos também analisar o Charlie Charlie como uma forma de folclore contemporâneo, um ritual de passagem da era digital. Esses desafios paranormais funcionam como contos de fogueira para a geração da internet, proporcionando uma maneira segura de explorar temas como a morte e o desconhecido.
É uma forma de testar limites e compartilhar uma experiência de vulnerabilidade e excitação com os amigos, fortalecendo laços sociais através do medo compartilhado. Essas múltiplas teorias, da invocação real à psicologia de grupo, oferecem diferentes lentes para entender o fenômeno. No entanto, todas elas esbarram em um limite fundamental que mantém o mistério vivo. Apesar de todas as análises e explicações, a ciência não pode oferecer uma prova definitiva da não existência de algo, deixando uma pequena, mas persistente, janela aberta para a dúvida e a especulação. No final, a limitação do nosso conhecimento é o que alimenta o fascínio duradouro do Charlie Charlie. A ciência pode oferecer explicações altamente prováveis para o movimento do lápis, mas não pode, com 100% de certeza, invalidar a experiência pessoal de cada indivíduo. A ausência de evidência não é evidência de ausência, um princípio que deixa o mistério em um território permanentemente cinzento, onde a crença e o ceticismo coexistem. É importante reconhecer que, embora este jogo pareça inofensivo, ele representa a porta de entrada para a cultura de rituais perigosos na internet. A busca por um arrepio ou uma prova do sobrenatural pode levar os jovens a desafios mais arriscados, com consequências reais. O verdadeiro perigo do Charlie Charlie não é o demônio, mas a normalização do comportamento de risco em troca de validação online e adrenalina. O legado do jogo Charlie Charlie real não é sobre um espírito, mas sim sobre a anatomia de um viral perfeito. Ele combina uma mecânica simples, um resultado visualmente impactante e uma narrativa de fundo aterrorizante. É um estudo de caso sobre como o medo se espalha na era digital, explorando nossa psicologia coletiva e a necessidade humana de acreditar em algo que está além da nossa compreensão cotidiana. Assim, a conclusão mais equilibrada é que o fenômeno é um produto de física instável, sugestão psicológica e amplificação viral. O lápis se move por razões mundanas, mas a experiência é percebida como sobrenatural porque estamos programados para buscar padrões e agência onde não há. A pergunta, Charlie, você está aqui? É menos sobre contatar um espírito e mais sobre confrontar nossos próprios medos do aleatório e do desconhecido. A lenda persiste porque a questão que ela levanta é eterna. E você o que acha? É apenas física e psicologia? Ou existe algo mais que não conseguimos explicar? O mistério, ao que parece, está longe de terminar. Se você gosta de desvendar os segredos por trás das lendas da internet, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas investigações. O desconhecido nos aguarda.